Muito bem, meu aluno querido, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, falando agora sobre o assunto de sintaxe, porém, uma parte um pouco mais amplificada. Vamos pensar agora numa análise mais interessante, que é a análise presente no período composto, tá? Nós vamos estudar agora o chamado período composto dentro da sintaxe. Qual a diferença entre o período simples e o período composto? É o seguinte, cara, no período composto, você vai possuir mais de uma oração, quer dizer, você vai ter que analisar a relação entre as orações. Isso é fundamental para que você entenda como a sentença poderá ser construída e qual será o princípio de correção gramatical para a construção da sentença e quais serão as relações entre as partes de uma frase para daí conseguir fazer análise. Tá? Você vai pensar assim, professor, período composto cai em concurso? Cai sim. E é bem importante você saber que algumas bancas cobram a nomenclatura do período composto, a nomenclatura que nós vamos estudar. Tá? Pode ser que nem sempre apareça essa nomenclatura, porém, na maior parte dos casos, se você conseguir entender a nomenclatura, você, sem problemas, vai conseguir compreender a questão. Joia? Então, vamos lá. Período composto. O que é que nós temos que saber? Uma definição inicial é bem necessária. Vamos pensar aqui, ó. Chama-se período composto o período que apresenta mais de uma oração, ou seja, mais de um núcleo verbal. Perfeito? Mais de um núcleo verbal. Não quer dizer que você vai ter mais de um verbo, porque numa locução verbal eu posso ter mais de um verbo. É mais de um núcleo verbal. Perfeito? Aí olha só, o que é que nós temos que pensar? Existem processos, tá? Processos de composição do período. Quando eu falo que há processos, existem formas de compor um período, beleza? Então você vai pensar assim, nós temos oração A e oração B. Eu posso compor essas orações de duas maneiras, uma dependendo da outra e uma não dependendo da outra. Uma desempenhando uma relação em função à outra e a outra sem desempenhar. Compreender esses processos é o primeiro passo que você dá em direção à compreensão da matéria. Período composto, é esse o nome, certo? Vamos estudar os princípios de composição do período dentro da língua portuguesa. Essa matéria é fácil? É, tá? Mas eu já vou te avisar. Sabe todos os nomes que você estudou em sintaxe do período simples? Pois é, você vai ter que pegar todos aqueles nomes lá, sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aposto, vocativo, adjunto adverbial, adjunto de nominal. Tudo isso vai ter que pegar e somar com os nomes que virão do período composto. Perfeito? Por quê, professor? Porque no período composto você vai ter uma extensão. Por isso que eu falei ampliação do conteúdo de sintaxe. Nós vamos estender um pouquinho essas noções. Perfeito? Então, vamos lá. Processos de composição do período. Nós temos o primeiro processo, que é chamado de coordenação, e o segundo processo, que é chamado de subordinação. Muito bem, vamos pensar aqui nesse nome. Coordenação. Onde é que você já viu isso aqui? Lá nas conjunções coordenativas. Aí você vai lembrar que uma oração coordenada ou alguma coisa coordenada é aquela que não apresenta ou não possui dependência o quê? Sintática, certo? Não possui dependência sintática. Quando eu falo dependência sintática, eu estou falando de função, quer dizer, uma não funciona como sujeito da outra, como objeto da outra, ela não funciona. Elas são, em tese, orações de estrutura autônoma. Pensemos assim. Deixa eu arrumar. A estrutura frasal autônoma. É isso que você vai poder pensar, certo? Estrutura autônoma. Cada uma vai funcionar independentemente da outra. Joia? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Já na subordinação, nós vamos ter uma relação de dependência. Então, aqui nós vamos escrever o quê? Que a subordinação possui, ela apresenta, né? Ela possui
Dependência sintática. Agora, quando eu digo para você dependência sintática, o que é que você vai ter que entender? Que vai haver uma análise necessária para você compreender a função que uma oração desenvolve em relação a outra, desempenha, perdão. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos na questão da oração subordinada, sempre uma oração que será dita oração principal, certo? Uma oração principal. E nós teremos uma oração que é uma oração subordinada. Você vai pensar naquele lance. Subordinada é como se fosse a serviçal, tá? É uma oração serviçal. Analisando de uma maneira um pouco mais específica, na subordinada, presta atenção. Na subordinada, a subordinada vai desempenhar um papel em relação à principal. Ela vai ser alguma coisa da principal, certo? Então, assim, ó, não precisa ficar procurando cabelo em ovo e tentar arrancar o couro da análise sintática aqui. Porque é simples, o que você vai ter que entender. A subordinada, em relação à principal, pode ser o sujeito, pode ser uma adjunta adverbial, entendeu? Mas o que você vai ter que sacar? Na oração subordinada, você vai ter um verbo. Você vai ter que ter um verbo, tá? Por quê? Porque é uma oração também. Então, a primeira coisa que você faz é contar os verbos. O primeiro procedimento, cara. O primeiro passo da análise sintática é esse passo de contar os verbos. Fez isso aí? Tá tranquilo, tá de boa, tá alegre, tá demais. Beleza? Vamos adiante aqui. Atenção. Vamos começar a falar sobre as orações coordenadas. Eu já te falei que são aquelas que não possuem dependência sintática. Agora nós vamos começar com uma classificação. Porque há dois tipos, tá? Dois tipos. Nós temos as orações chamadas de assindéticas. Olha esse nome, assindéticas. Você já ouviu esse nome em algum lugar, né, cara? Certeza. Por quê? Porque você vai pegar esse assindéticas, vai separar isso aqui, ó, e você vai lembrar que esse nome, sindética, vem da palavra síndeto. A palavra síndeto. E você estudou isso aqui lá na matéria de conjunções. Quando eu digo para você que uma oração é assindética, quer dizer que ela é uma oração que não possui conjunção. Não exige, não necessita de uma conjunção. Tenho dois exemplos aqui. Veja lá. A menina brincou, pulou, dançou. Uma frase simples, tá? Você tem um verbo aqui, brincar, você tem outro aqui, pular, e outro, dançar, certo? Então tá aqui, ó, o verbo, aqui outro verbo, aqui outro verbo. O que eu vou fazer? Tenho três verbos, eu vou separar. Então, separei aqui, separei aqui. Agora vamos lá. A menina brincou. Você está vendo aqui, ó, eu tenho o sujeito, a menina e o verbo brincar. Dançou, sujeito oculto, pulou. Sujeito oculto e o verbo pular. Dançar, sujeito oculto e o verbo dançar. Pronto. Então quer dizer que aqui, ó, a menina brincou, eu tenho uma oração. Uma oração. Ela é uma oração. Essa outra aqui, pulou, também é uma oração que tem verbo. Essa dançou também é uma oração porque tem verbo. Agora, ela está ao lado de outra, certo? Sem depender dela. Porque eu poderia dizer, a menina brincou, dançou. Ou brincou, pulou. Ou a menina brincou. Só. Eu não preciso das outras. Então ela está ao lado da outra sem possuir função sintática em relação a ela. É uma oração coordenada. Entendeu? Coordenada é dizer que ela está ao lado da outra, assim, ó, mas ela não depende da oração. Certo? Ela tem uma estrutura independente. Tem conjunção aqui? Não tem, cara, porque você só tem um artigo, um substantivo e um verbo. Aqui um verbo, aqui um verbo. Então, ó, oração coordenada assindética. Esse é o nome. Perfeito? Olha aqui, pulou. Oração coordenada assindética. Nossa, professor, é uma palavra só e vai ser tudo isso? Porque é frase que tem verbo, que está ao lado de outra sem dela depender e não possui conjunção. Olha aqui essa oca aqui também, ó. Oração coordenada assindética. Você vai chamar de oca, beleza? Oração coordenada assindética. Olha outro exemplo. Entrei na sala, vi a menina, desanimei. Tá?
Então, quer dizer que não devia ser tão massa essa prenda, né? Vamos pegar aqui, então, olha só. Separando as sentenças, eu tenho o verbo entrar, você tem o verbo ver e você tem o verbo desanimar. Pronto? São 3 verbos, você marca ali, ó, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E agora vamos separar? Vamos. Professor, por que você está separando nas vírgulas? Eu vou te dar uma dica aqui, que é uma dica de pontuação. Essas vírgulas foram empregadas para separar termos que desempenham a mesma função dentro do período. São termos coordenados. São orações coordenadas. Então a função é a mesma função. Beleza? Ó, é a mesma função, velho. Presta atenção. Esse entrei na sala, tem verbo aqui? Tem, então é uma oração. Certo? Joia, agora vai pensar comigo. Essa oração que está aqui, ela está desempenhando alguma função em relação a outra? Não, então ela é coordenada. Eu posso te dizer só, entrei na sala. Certo? Imagina o seguinte, fique de boa aí que eu não vou desaparecer. Ó, saí, de repente... Entrei na sala. Você entendeu a ação? Entendeu? Não dependo de mais nada. Vi a menina. Tô lá, avistei a novinha. Entendeu? Só ouvi também. Eu não dependo da outra. E aqui, desanimei. Também, eu não dependo das orações. Então, oração coordenada assindética. Aqui, essa segunda. Oração coordenada assindética. E essa terceira também, oração coordenada assindética. É esse o nome que nós damos a essas orações. Beleza? Assindéticas, sem síndeto. Na minha opinião, são as mais fáceis de classificar. Mas toma cuidado. Você não pode confundir, tá? Porque aqui eu tenho formas em que não há conjunção e as orações não são dependentes. Vamos adiante? Olha só agora. Sindéticas, tá? O que é uma conjunção, aliás, uma oração sindética? Se ela é sindética, é aquela que possui um síndeto. Síndeto, você lembra muito bem que significa conjunção. Ou seja, essas são as orações introduzidas por conjunções. Mas, professor, quais conjunções? Aqui é importante você lembrar, cara. As conjunções coordenativas, que você estudou lá na morfologia. Senhor, mas eu não lembro. Mas daí eu vou te contar uma coisa, cara. Que vergonha, você estudou a parada e não lembra? Tem que voltar e tem que estudar. Nossa, achei esse professor muito grosso e comprido. Tá? Largue mão de ficar pensando, cara, besteira, não pode reclamar quando está estudando matéria. Lembra, eu sempre falo para você, antes de você progredir no conteúdo, antes de você passar para uma matéria nova, você tem que garantir que você zerou a matéria anterior, senão não dá para progredir. Vamos pegar aqui, ó. As aditivas, certo? Conjunções aditivas. Elas vão exprimir uma noção de quê? De soma. As orações coordenadas sindéticas aditivas exprimem noção de soma. Veja, Gumercindo falou com a mãe e a trouxe para casa. Bem, eu vou separar aqui. Por que eu vou separar aqui? Porque eu vi uma conjunção, essa conjunção E. Aí eu lembro a frase do se analisou a oração, corta na conjunção. Perfeito? Então, ó, Gumercindo falou com a mãe. Sujeito, verbo, complemento, tá aqui. Essa primeira oração, Gumercindo falou com a mãe. Tem verbo. Tem o verbo falar aqui, é uma oração. Depende da outra? Não, posso dizer só, Gumercindo falou com a mãe. Joia? Oração coordenada. Perfeito? Tem conjunção? Não. Então ela é uma oração coordenada o quê? Assindética. Se você chegou até aqui, beleza, valeu, porque era isso que eu queria que você soubesse fazer. Agora, olha essa segunda. E a trouxe para casa. Você percebeu que nesse caso aqui eu utilizei a conjunção E? Essa conjunção E deu uma relação de soma, de adição. Perfeito? Relação de adição. Agora, nós temos aqui a conjunção E na ideia de soma, trazendo para a sentença o quê? Ó, tem um verbo aqui, então eu tenho uma oração que não depende da outra, ela é coordenada, certo? Ela é coordenada, só que ela é sindética. Ela é sindética, quer dizer, ela tem conjunção. Sindética o quê? Sindética aditiva.
oração coordenada sindética aditiva. Ou seja, ela criou uma relação de soma em relação àquilo que nós tínhamos na sentença. Perfeito? Fácil, tranquilo. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Joselito não é honesto, nem tem bom caráter. Muito bem. Eu tenho essa sentença e eu vou dividi-la em duas partes. Por quê? Porque eu tenho que analisar a construção da frase. Eu tenho a primeira frase. Joselito não é honesto. Isso é uma oração coordenada assindética. Porque eu só tenho o substantivo, o advérbio, o verbo de ligação, tá? E o adjetivo aqui. Não tem conjunção, certo? Eu poderia só dizer Joselito não é honesto. Agora, olha aqui, ó, nem tem bom caráter. A palavra nem, olha que coisa curiosa. A palavra nem dá uma relação de soma, certo? Mas é como se fosse uma soma negativa. Como assim, professor? É como se eu dissesse e não. Eu estou somando duas coisas que ele não é ou não tem. Ele não é honesto, nem tem bom caráter. Tem um verbo ali, não tem? Tem. Você percebeu esse verbo? Então, como é que nós chamamos essa oração? Vamos lá para o nome? O nome é oração, o quê? Coordenada, o quê? Sindética, o quê? Aditiva. Perfeito? Oração coordenada, sindética, aditiva. Fácil, né? É bem tranquilo isso aqui. Então, professor, quer dizer que o segredo está na conjunção? Também. Na verdade, são alguns segredos, né? Você tem a conjunção, você tem que perceber mais de um verbo ali no meio e o sentido, hein? Tem que perceber o sentido da sentença, senão você boia e não consegue responder ao questionamento. Vamos para a próxima? Adversativas. Professor, o que significa adversativa? Lembra do adversário? É aquele que exprime oposição, beleza? Em relação a uma sentença. Oposição. Olha o exemplo que nós temos aqui. João Paulo sofre, mas tenta resistir. Eu tenho aqui, ó, uma separação. Por que eu fiz a separação aqui? Porque nós temos a primeira oração, que é João Paulo sofre. Tem verbo aqui? Tem. Então essa aqui é a oração coordenada assindética. Beleza? Agora, do outro lado, o que me interessa no momento é que você saiba verificar isso aqui. Nós temos a palavra mas. Essa palavra mas é o quê? É uma conjunção coordenativa de que natureza? Adversativa. Conjunção coordenativa adversativa. Não está associada a um verbo? Está. Então, como é que nós chamamos essa oração? Nós chamamos de oração coordenada sindética adversativa. Agora, você que é meu aluno perspicaz, tem que entender o seguinte. A banca vai te dizer, a oração introduzida pela palavra mas indica uma ressalva ou uma adversidade ou uma oposição em relação à sentença antecedente. Certo? Por quê? Porque uma oração adversativa serve para indicar isso. Oposição, negação, ressalva, certo? Coisas dessa natureza. Outro exemplo. Pedro está cansado, continua, porém. Tá? Pedro está cansado. Olha a separação aqui. A primeira oração. Pedro está cansado. Posso entendê-la? Posso. Então ela é uma oração coordenada assindética. Não há nessa frase conjunções. Agora, na primeira sentença, né? Na segunda, continua, porém. Onde é que está a conjunção? Está aqui, professor. Está aqui. Ô, Paulo, mas não tinha negócio do corte na conjunção? Claro, meu amigo, mas você percebeu que eu desloquei a conjunção de lugar aqui? Deixei no fim da frase? Isso pode acontecer. É algo totalmente lícito, né? Totalmente comum na língua portuguesa. Então, continua, porém. Tem verbo? Tem. Então, nós chamamos isso aqui de oração coordenada sindética adversativa. Lembre-se daquilo que a banca também pode pedir para você fazer. Permuta de conjunções, né? Pode pedir para você trocar a palavra porém por todavia. Pode pedir para você trocar por no entanto. Pode pedir para você trocar isso aqui por entretanto. Bem, contanto que a expressão
de troca, seja uma conjunção ou uma locução conjuntiva da mesma natureza, quer dizer, que indique a adversidade, nesse caso, você pode realizar a troca sem se preocupar com a construção frasal. Perfeito? Então, nós vimos aqui essa parte, uma parte fácil, uma parte simples da sintaxe. Ok? Vamos adiante. Olha só. Conjunção alternativa, ou melhor, orações coordenadas alternativas. São aquelas que exprimem noção de alternância. Ou, ora, quer, seja, agora. Tá? Você pode ter essas expressões dando essa ideia. Veja o exemplo que eu trouxe para você. Faça o exercício ou volte aos livros. Nós temos aqui duas orações. A primeira não apresenta conjunções. Então, ela é apenas uma oração coordenada assindética. Já a segunda, que é ou volte aos livros, que está aqui, nós temos esse ou, que é a nossa conjunção. Perfeito? Conjunção coordenativa adversativa. Há verbos aqui? Sim. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética alternativa. Oração coordenada sindética alternativa. Por que alternativa? Porque ela atribui à sentença um sentido de alternância. Vamos lembrar aqui, apenas para que você possa rememorar a sua tabela de conjunções, o que é que você tem ali? Ó? Ou você tem ora, você tem expressões como quer, você tem ainda seja, e é seja, não seja, etc. Tá? Essas formas aqui são formas das conjunções alternativas. Perfeito? Fácil de entender, não? Beleza. Já viu isso aqui? Tá tranquilo? Vamos para a próxima. O próximo tipo de conjunção, de oração, né? As conclusivas. São aquelas que exprimem o quê? A noção de conclusão. Por exemplo, o aluno é esperto, portanto, estudará a gramática. Ó, eu já meti aqui uma barra para você analisar. O aluno é esperto. Essa aqui é a nossa oração coordenada assindética. Lembra? Oração coordenada assindética. Está aqui o sujeito, está aqui o verbo, está aqui o predicativo do sujeito. A oração é independente. Eu posso dizer para você, o aluno é esperto, que você entende sem quaisquer problemas. Agora, portanto, estudará a gramática. Aqui eu tenho uma oração introduzida pela conjunção portanto. Essa palavra portanto aqui está dando uma ideia de quê? De conclusão. Portanto, aqui ó, acabei de utilizar, né? Essa sentença vai introduzir a conclusão com base na sentença antecedente. E daí ela vai ser chamada de oração coordenada sindética conclusiva. A banca vai te perguntar, por exemplo, se você pode trocar essa palavra portanto por expressões como logo, então, ou ainda assim, certo? Outro exemplo, por conseguinte, beleza? Pode trocar, porque exprime a noção de conclusão. Aí você pode falar, o professor, mas agora que eu estou fazendo análise sintática do período composto, eu não posso fazer aquela do período simples? Claro que pode, cara. Ó, como eu te falei, você tem aqui o aluno, sujeito, aqui verbo de ligação, aqui predicativo do sujeito. Do outro lado, o que é que você tem? Estudar, você tem aqui ó, o sujeito oculto, verbo e o gramática, objeto direto. Essa análise você continua fazendo, não há problemas, tá? Só que a única diferença é que, no momento, a nossa preocupação está mais no sentido de você entender a classificação das orações pensando no período composto. E essa aqui é a classificação mais tranquila, que é das orações coordenadas. Eu acho, na verdade, que é a classificação mais fácil que nós temos na gramática, porque é só você analisar o sentido da oração e dividir em duas partes ali. Muito bem. E agora, para finalizar, as explicativas. As explicativas, evidentemente, exprimem a noção de uma explicação. Há duas maneiras de você identificar uma oração explicativa.
você vai ter na coordenada assindética uma ordem ou um pedido, né, um verbo imperativo, basicamente, ou você vai ter uma constatação e daí a explicação. Temos aqui dois exemplos. Traga o jantar porque estou faminto. Ó, corta aqui. Daí nós temos essa frase. Traga o jantar. Essa é a nossa oração coordenada assindética. Você viu que não tem conjunção aqui. Esse traga o jantar, você está vendo que é uma ordem? Bem, como é uma ordem, olha o que eu tenho do lado. Do lado eu tenho porque estou faminto. Ou seja, eu vou dar a explicação dessa ordem. Por que eu mandei você trazer o jantar? Ou pedi, vamos imaginar assim, né? Por que eu pedi para trazer o jantar? Porque estou faminto. Então essa palavra por que está aqui, ela dá a noção de quê? De explicação. Vamos chamar isso aqui de oração coordenada sindética explicativa. Olha a frase de baixo, que apresenta uma constatação. Deve ter chovido. Eu constatei isso na minha oração coordenada sindética. Tá? Não é uma ordem, não é um pedido, é uma súplica. Tá? Não é uma causa, não é uma consequência. Eu só estou dizendo o seguinte, deve ter chovido. Eu constatei um fato. E aí eu explico o porquê da minha constatação. Pois o chão está molhado. Com essa frase, eu explico essa constatação. Assim como na frase de cima, com o porquê estou faminto, eu explico o pedido. Então é sempre assim que você vai fazer para analisar. Veja, o chão está molhado. Essa aqui começa com a palavra pois. A palavra pois, antes do verbo, indica uma explicação. Portanto, nós chamaremos isso de oração coordenada sindética, o quê? Explicativa. Cuidado com aquela permuta de conjunções que a banca costuma exigir, trocar por outras palavras, aí daí você pode ter então a necessidade de analisar isso pormenorizadamente. Pegar a tabela de conjunções é fundamental para você analisar e conseguir responder aos questionamentos sobre as orações coordenadas. Maravilha? Se você fizer isso, não haverá problemas, não haverá dificuldade. Espero que você tenha conseguido entender essa matéria. Estude, faça os resumos disso aqui e parta para os próximos conteúdos. Força, guerreiro!